E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula desse primeiro capítulo do curso de Física Básica que nós estamos oferecendo aqui. Galera, nessa seçãozinha aqui de ordem de grandeza, o que você precisa saber? Olha só, ordem de grandeza é o seguinte, você vai pegar um número que é ou muito grande ou muito pequeno, muito próximo de zero. Quando a gente fala pequeno é um módulo, né? Pequeno é menos uma coisa muito grande, também é muito grande no nosso sentido aqui, porque a gente está lidando com módulos aqui. Então um número pequeno, muito pequeno, já começa a não fazer muito sentido a gente falar do número exato, né? Perceba que se for um número 10 a menos 12, como que você preenche todas essas casas decimais? Imagina isso. Olha só. A gente vai lidar com esse tipo de número muito pequeno, muito grande, agora para sempre, né? Sempre quando a gente vai mexer com física, a gente vai lidar com isso. Então, um exemplo prático é, por exemplo, como que você estima a quantidade de células que você tem no seu corpo? Você vai chegar num número muito grande, né? Vai chegar num número muito grande. Tem como você preencher todas essas casas, todos esses algarismos? Faz mais sentido lidar com uma ordem de grandeza. Eu falar, olha, está em torno de 1 milhão. Pô, faz mais sentido essa parada? Está em torno de 10 milhões. Aqui a ordem de grandeza que nós vamos lidar, ela é uma ordem de grandeza na base de 10, beleza? Então a gente só vai lidar com a potência de 10. Ok. Definição da ordem de grandeza que nós vamos utilizar e que eu recomendo para vocês. É a potência de 10 mais próxima da sua medida, do seu valor. Então, um valor que vai aparecer, uma medida, uma contagem, vai aparecer para você. E se eu pergunto para você qual a ordem de grandeza, não é para você chutar que está próximo de alguma coisa e tal, não. Você vai me falar qual a potência de 10 que mais se aproxima do seu resultado. Basicamente é isso. Beleza, para de falar aí e me mostra um exemplo dessa parada. Beleza, olha só. 1,2 vezes 10 elevado à décima potência, ok? E eu tenho um outro resultado aqui, que é 8,7 vezes 10 elevado à quinta. Beleza. Eu tenho esses dois números aí. E eu pergunto para você qual é a ordem de grandeza desses dois numerozinhos. Pergunto para você essa parada. E aí, o que você vai me responder? Grave a definição, tá joia? A ordem de grandeza é a potência de 10 que mais se aproxima do seu resultado. Então, se eu tenho 1,2 vezes 10 à décima, você vai perguntar qual a potência de 10 que mais se aproxima de 1,2 vezes 10 à décima. Tranquilo. É muito fácil você perceber que 1,2 vezes 10 à décima é muito próximo de 10 à décima. Quais outras opções que você tem? 10 à nona, 10 à décima e 10 à décima primeira. Beleza? Você vai perguntar, pô, qual a potência de 10 que mais se aproxima? Fica muito instintivo falar que é próximo mesmo de 10 elevado à décima. Não vai mudar. Então a ordem de grandeza aqui desse cara é 10 elevado à décima. Se você fala para mim que a ordem de grandeza é só o expoente, também é válido, tá? Aqui a gente vai falar que é a potência inteira. Mas você pode falar que a ordem de grandeza é só o 10, só aquele expoente dali de cima, tá joia? Aqui embaixo já é diferente. Agora vem comigo aqui. Imagina que eu tenho uma reta. Aqui. Beleza, reta real. Pedaço da reta real. E aqui eu tenho 10 elevado à quinta potência. E aqui nesse outro ponto eu vou ter 10 elevado à sexta potência. Beleza? Sossegado, tudo tranquilo. E se eu te fizer a pergunta, olha só, 8,7 vezes 10 à quinta está mais próximo de qual potência de 10? 10 elevado à sexta ou 10 elevado à quinta? Eu já descartei 10 elevado à quarta aqui, que não faz muito sentido, beleza. Está mais próximo de 10 elevado à quinta do que 10 elevado à quarta, né? Então, se você está entre esses dois, você precisa arrumar algum critério para você falar. Um dos critérios, presta atenção, um dos critérios é a média aritmética. A média aritmética, o que seria? Você vai dividir esse pedaço aqui em 2, né? E aqui a gente está lidando agora com a média aritmética. Se você está na média aritmética, a metade ali vai dar quanto? Você vai pegar o menor valor, que é 10 elevado à quinta, somar com o maior valor, que é 10 elevado à sexta, e você vai dividir por 2. Esse valor, nesse caso aqui que eu tenho 100 mil e 1 milhão, vai ser 550 mil. 550 mil. Beleza? E ele está bem no meio mesmo, porque para você chegar em 1 milhão, você tem que somar 450 mil, né? Para chegar em 1 milhão. Faz sentido essa parada? E para você chegar em 100 mil, o que você tem que fazer? Você tem que subtrair 450 mil. Então eu tenho que somar
de um lado 450 mil e do outro lado eu tenho que diminuir 450 mil, eu estou no meio certinho ali, beleza. Esse meio é dado pela média aritmética. E aí faz sentido essa parada? Pô, é instintivo, não é? Confessa aí pra mim, é instintivo. Se o número estiver desse lado, significa que ele está mais próximo de 10 elevado a sexta. Se o número estiver desse lado, ele está mais próximo de 10 elevado a quinta. Perceba essa parada? E aí você me fala, onde que está o 8,7 vezes 10 a quinta? Ah, não sei interpretar essa parada. Beleza, 8,7 vezes 10 a quinta, faz aquela conta ali, vai dar 870 mil. Cara, 870 mil tá aqui, ó. Tá muito maior do que 550 mil. Tá mais próximo de 1 milhão. Então perceba que aqui o seu número está mais próximo da potência de 10 elevado a sexta. Perceberam? Perceberam essa parada? Então eu tenho aqui a ordem de grandeza desse cara é 10 elevado à sexta potência, não é 10 elevado à quinta. Olha só como é que confunde essa parada. Não é, eu já vi, tá? Pô, infelizmente eu já vi vídeos da pessoa explicando que ordem de grandeza vai ser exatamente isso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Lógico que não. Beleza? A ordem de grandeza ela tem essa massa cinzenta aí. Beleza? Você precisa pensar mais ou menos onde que tá. Tranquilo? Infelizmente, não existe somente esse critério, beleza? Ó, a matéria tá dada, tá? A matéria tá dada, a gente vai botar uma tabelinha ali, mas a matéria é essa aí, galera, não tem muito o que escapar não. Beleza, entenderam aqui essa parada da média aritmética, tranquilo? Não é somente a média aritmética que pode ser avaliada num concurso qualquer. Beleza? Você tem que estar preparado para outro critério, beleza? Qual seria esse outro critério? Você pega aqui uma outra média. Pensa em outra média aí. Você tem a média aritmética e você tem a média geométrica. É uma outra média possível. Essa aqui seria a média geométrica. E é a mesma ideia. Se o seu número está para a direita da média geométrica, esse número vai acrescentar 1 ali no expoente, que seja, né? Se fosse 10 elevado a quinta, seria 10 elevado a sexta agora. Se estiver anterior, se estiver por aqui, você mantém. Beleza? Tá, e que valor é essa média aritmética aí? Que valor é essa média geométrica aí? Olha só. Imagina que você tem dois números. Você tem o número 1 e você tem o número 10. Beleza? Quando a gente coloca um número em notação científica, você fala que n é igual a x vezes 10 elevado a p. Não é isso que a gente viu na nossa primeira aula? Vê lá, hein? Vê nossa primeira aula lá. Nossa segunda de notação científica. A aula anterior é essa aí. Beleza. Então você está analisando de 1 a 10. Beleza? A sua média aritmética, a média aritmética aqui, ela não pode ser 5. Se você pensou em 5 aí, cuidado, porque 5 aqui não seria de 1 a 10, seria de 0 a 10, mas a sua notação científica não permite colocar um número menor do que 1. Por isso que você tem que avaliar de 1 até 10 ali. Então aqui vai ser 1 mais 10 sobre 2, você tem aqui 5,5. Perfeito? E a média geométrica? A média geométrica vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 e vai ser igual a raiz de 10. Que é aproximadamente quanto, monstro? Isso aqui vai ser 3,16. Aproximadamente, tá? Aproximadamente 3,16. Beleza? Beleza. Qual o critério que eu utilizo? Depende. Não é certo isso, não é uma coisa que todo mundo tem que saber. Tem livros, tem pessoas que consideram de um jeito, tem pessoas, livros, entidades, universidades que vão para outro lado, beleza? Por que isso é importante? Você, primeiro aqui, se você entender direitinho aqui o que a gente vai mostrar, você vai ter entendido ordem de grandeza perfeito, sossegado, né? Eu vou ficar bem feliz aqui. E isso não vai ser cobrado, esse é o ponto. E não vai ser cobrado de você saber se é uma média aritmética ou uma média geométrica que você precisa utilizar. Não vai ser cobrado isso, ok? O que é importante é você saber desses critérios, saber o porquê, e se por acaso uma questão falar use o critério geométrico, use o critério aritmético, ou qualquer outra samba de palavras aí que você queira utilizar, a questão ela tem que te falar isso, ela tem que te dar esse comando, perfeito? Sem problema. Tá. E aí, supondo que você tem esse número aqui, vamos tentar tabelar essa parada de uma maneira melhor. Vamos tentar tabelar essa parada aqui. Se você tem esse número aqui, você vai ter o módulo de x
menor do que 5,5? Se o módulo de x for menor do que 5,5, o que acontece aqui? O que acontece? Fala para mim. E se ele for maior do que 5,5? Maior ou igual a 5,5? O que acontece aqui? Fala para mim. Bom, utilizando aqui uma possível média aritmética como padrão, você, se tiver um módulo de x menor do que 5,5, você vai permanecer. Vai permanecer com o mesmo expoente. Olha o que a gente fez aqui, 1,2 vezes 10 a décima. Então vai permanecer com o expoente, ó. Permaneceu aqui com o expoente. Beleza, e se for maior ou igual a 5,5? Utilizando o critério, ele vai estar acima, vai estar mais próximo da próxima potência de 10. Então o que eu tenho que fazer? Somar 1 aqui, na minha ordem de grandeza. Beleza? A gente está falando que essa coluninha aqui seria a ordem de grandeza, certo? Aqui é a ordem de grandeza, beleza? Tranquilo? A ordem de grandeza, que é 10 elevado ao número ali. Só para você entender que a ordem de grandeza muitas vezes a gente vê como o próprio expoente do 10, como o 10 elevado ao expoente. Olha só, não vou entrar nesse mérito aqui, beleza? A ordem de grandeza é 10 a décima, a ordem de grandeza é 10. Beleza, tanto faz. Tem gente que analisa de uma maneira, tem gente que analisa do outro. O importante é o 10 ali, né? Esse foi o importante. Beleza. E se eu tivesse utilizado o critério de geometria, de média geométrica? Então você tem x menor do que raiz de 10. O que eu vou ter aqui? Fala para mim. E se eu tiver aqui o módulo de x maior ou igual a raiz de 10, eu vou ter quanto aqui? Fala para mim. Beleza? Espero que você tenha respondido da seguinte forma. Aqui é P e aqui é P mais 1. Beleza? Galera, entenderam essa parada aí? Entenderam esse critério aqui que nós temos aqui de média aritmética e aqui nós temos o critério de média geométrica. Entenderam essa parada aí? Olha só, seguinte, acabou, tá tudo resolvido e tal. Vamos pegar algum exemplo que pode te confundir aqui. Vamos pegar um número menos... Vou usar outra caneta aqui. Vamos pegar um número negativo agora. Pegar um número negativo. E esse número negativo, ele vai estar numa potência de 10, positivo e negativo. Vamos pegar dois exemplos aqui. Então eu vou ter menos 1,2 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Não, um número que você tem que mudar a potência, né? Senão não vai fazer sentido aqui. Vamos pegar um número maior. Vamos pegar aqui menos 9,5 vezes 10 ao quadrado. E vamos pegar também o menos 7,2 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Tá. E aí vamos fazer aqui a nossa retinha. Fazer nossa retinha aqui. E aí você pode estar na dúvida do seguinte. Aqui é uma retinha aqui e uma retinha lá. Beleza. E aí você pergunta, pô, qual a ordem de grandeza desse número que é negativo? Né? Faz sentido uma ordem de grandeza do número negativo? Olha só, a gente pode estender esse valor sim. Né? Eu vejo todas as explicações falando para números positivos. Que tal aqui eu te falar sobre números negativos? Pô, importante, né? E assim, a gente tem que estar preparado mesmo. Bom, eu pergunto para você, esse número aí, 10 ao quadrado, ele está correto aqui como ordem de grandeza para esse cara? Está correto? Bom, você pode colocar esse cara numa reta real e você utiliza sempre o mesmo critério. O que é a ordem de grandeza? A potência de 10 que mais se aproxima do seu número, beleza? Ok, eu quero a potência de 10 que mais se aproxima desse cara. E lógico que vai ter o sinal negativo associado. A gente está estendendo aqui o valor de ordem de grandeza. Pode ver qualquer vídeo que vai falar só de positivos, né? Aqui ninguém explica essa parada direito aqui. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês aqui. Beleza, então aqui eu tenho 10 ao quadrado. Não, vou botar 10 a primeira. Eu vou ter menos. Vamos colocar o negativo já de uma vez? Olha só, menos 10 ao cubo, vou deixar mais claro aqui, menos 10 ao cubo, menos 10 ao quadrado, que é uma possível que você possa se confundir aqui, eu vou tentar te ajudar. Olha só, é menos 10 a primeira. Então você está imaginando a sua reta real, aqui em ordem em logaritmo aqui, né? Em logarítmica, você tem 10 a primeira, o 10, aí depois menos 100, depois menos 1000, cada vez eu estou chegando para valores mais negativos da minha
reta real, entendeu essa parada aí? Beleza. E aí você vê onde que tá esse cara aqui, onde que tá esse maluco aqui. Eu tenho menos 9,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Meu amigo, isso aqui vai estar, pensa um pouquinho aí, onde que vai estar esse maluco aí? Onde que vai estar? Esse cara vai estar aqui, muito próximo desse cara aqui, muito próximo de 10 ao cubo. Muito próximo de 10 ao cubo. Percebeu isso aí? E eu te pergunto, qual é a potência de 10 mais próxima? Mais próximo desse cara aí. Você utiliza aqui o critério, tanto faz aqui o critério, vou utilizar o critério da média geométrica, beleza? A média aritmética, eu vou utilizar a média aritmética aqui porque a gente vai lidar com valores negativos aqui, então assim, eu vou falar isso aí, tanto faz aqui, porque esse número tá muito grande, né? Tá muito grande esse cara, então eu vou lidar com qualquer média aqui, tá? Não vamos entrar nesse critério de qual média utilizar, beleza? A gente vai falar sobre isso agora, eu não falei ainda, mas eu vou falar agora, vai ficar muito claro para você. Beleza? O que eu quero de você agora? É colocar esse valor aqui na reta e perceber que está mais próximo de 10 ao cubo. Beleza? E aí você percebe, olha só, o módulo desse cara aqui, ele é maior que 5,5? Sim. Ele é maior do que 10 ao quadrado? Sim. Beleza, os dois critérios são ok, sem problema. Então você vai fazer o que? Você vai botar a ordem de grandeza como sendo um valor acima ali. Beleza? Então a ordem de grandeza, estendendo o sentido que a gente está dando para a ordem de grandeza, a gente pode colocar um menos 10 elevado ao cubo. Ou, dependendo aí, você pode falar que é simplesmente 10 ao cubo, porque sinal aqui, não vamos ficar se atendo ao sinal. Você vai falar que o módulo da sua medida se aproxima de 10 ao cubo. Entendeu essa parada? Você pode falar sempre de módulo, nesse caso. E aí, tentando confundir você um pouco aqui, pegando um valor ali que é negativo e tem um sinal aqui de expoente negativo. Será que faz diferença essa parada? Será que faz diferença? Bom, e aí, pegando valores negativos aqui, o que você vai ter aqui? Menos 10 elevado a menos 1. Cuidado com essa parada, cara, cuidado. Aqui é menos 10 elevado a menos 2. E aqui 10 elevado a menos 3. Perceba que aqui eu estou na reta real. Para a esquerda, eu tenho valores cada vez mais negativos. Perfeito? Para a direita, eu tenho valores aqui, no caso, mais próximos de zero. Perfeito essa parada? Olha só, hein? Cuidado com essa matemática aí, hein, galera. Vamos lá. E agora eu preciso simbolizar esse cara aqui. Eu preciso falar onde que está esse maluco. E aí? Onde que está esse cara? Bom, esse cara, ele está muito próximo de menos 10 elevado a menos 1, usando qualquer critério aqui também, tá? Qualquer critério aqui, isso aqui não vamos entrar nesse mérito, tá? Ele está aqui, esse cara está aqui, né? E esse cara está aqui, beleza? Está mais próximo daquele valor ali. Perceba que se fosse as 7,2, imagina se fosse 10, seria exatamente 10,1, 10 elevado a menos 1. Então você usa o critério que você quiser, eu espero que você não tenha problema em realizar isso aí. Bom, aí você olha para o módulo desse cara aqui, o módulo desse cara ele é maior do que raiz de 10, beleza? E é maior do que 5,5, beleza? Então a ordem de grandeza vai ser um valor acima. Então a ordem de grandeza desse cara aqui vai ser 3, que eu somei 1, e a ordem de grandeza desse cara aqui vai ser menos 1, beleza? Aí, por isso que é um problema de ordem de grandeza você simbolizar só com número, que eu não vejo problema, repito isso aí, tem livros que consideram. Você, melhor simbolizar, para não dar negativo, você simboliza com 10 elevado, né? Melhor, né? Isso aí, olha, não se preocupa aqui, né? Eu vou colocar que é o que eu gosto mais, né? E aí é bom que eu já doutrino, né? 10 elevado ao cubo aqui, beleza? 10 elevado ao cubo. E aqui a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 1. E aí o que você pode perceber aqui? Salvo esses casos negativos, em que a ordem de grandeza está do módulo da sua medida, que faz mais sentido, lidando aqui só com potências positivas, né? Você tem que potências positivas de 10, né? 10 elevado a alguma coisa, isso aí tem que estar positivo, não essa reta real negativa que a gente representou. A gente está lidando só com o módulo para não ter muito problema, mas saiba que se aparecer numa prova lá a ordem de grandeza negativa, você associa ao número que você tem. Menos 10 elevado ao cubo, a ordem de grandeza de menos 1000. Por que não interpretar dessa forma, né? Que preconceito que o pessoal tem com negativo. O que você pode perceber aqui? Que não importa se for negativo, se for positivo, se você analisa nu e cruamente a sua resposta, você tem que a ordem de grandeza vai ser sempre P mais 1 ali, sabendo aquele critério. Se for negativo, você vai, se for menor do que os critérios ali, você vai permanecer com o valor.
Isso aqui é só para tentar confundir, espero que com esse exercício aí a gente tenha sanado algumas dúvidas. E olha só, para fechar o balão aqui, e olha só, pô, a aula ficou maneira, hein, galera? Convenhamos, hein? Olha só. Se o seu módulo de x for maior do que 5,5, você concorda comigo que ele é maior do que raiz de 10 também? Olha só, raiz de 10 é 3,16, né? Então, se ele é maior do que 5,5, ele é maior do que esse 3,16 também. Então, perceba que se o seu número está localizado aqui, ou seja, ele é maior do que, aproveitando esse exemplo aqui, né? Se ele é maior do que a média aritmética, com certeza ele é maior do que a média geométrica, então beleza. Se ele está aqui, eu vou somar 1 no na minha ordem de grandeza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego P mais 1. Se ele estiver naquele lado ali, sem problema algum, né? Sem problema algum. E você perceba, por outro lado, se o módulo de x for menor do que raiz de 10, ele também vai ser menor do que 5,5, certo? Se ele é menor do que raiz de 10, com certeza ele é menor do que 5,5. Olha para cá e você vai perceber essa parada acontecendo aqui. Então o seu módulo está ali, sem problema nenhum, né? Sem problema algum aqui, sossegado. E aí o que você vai fazer com a ordem de grandeza? Você vai permanecer, né? Permanecer com aquele expoentezinho ali da sua notação científica. Olha só, saiba fazer notação científica, envia a nossa segunda aula ali, sossegado. E aí você pergunta qual o problema? O problema surge aqui no meio. O problema surge aqui no meio. Porque se o seu número for 4, por exemplo, se for 5, se for 3,5, você não sabe para onde vai. E esse é o ponto. Se você utiliza o critério da média geométrica, você tem que aumentar 1. Olha, está à direita da média geométrica. Se você usa o critério da média aritmética, você tem que permanecer. Está à esquerda. Então esse é o problema. Se o seu número, para finalizar a nossa aula aqui, se o seu número estiver, se o módulo de x for menor do que 5,5 e maior ou igual a raiz de 10, você não sabe o que fazer. E aí o o exercício tem que te falar. Ele tem que te falar o que fazer. Tem que falar qual critério que você tem que utilizar. Beleza? Mais ou menos essa ideia. Galera, se no desespero nada foi dito, e isso aí depende, a sua vida depende disso, eu sugiro Enem utilizar 5,5. Pré-vestibulares militares, eu posso sugerir utilizar a raiz de 10. Beleza? Isso é uma sugestão, não é algo... Eu tô falando, não sei nem por que eu tô falando isso, mas assim, é o que eu faria numa prova se eu tivesse no desespero e não tivesse falado nada, eu tô dependendo disso. Então, Enem, eu utilizo o critério de 5,5 na média aritmética e, em geral, pré-vestibular militar eu utilizaria a raiz de 10, mas olha só, vou repetir uma parada aqui, não se liga nisso, porque isso não vai ser cobrado. Eu tô falando num caso extremo, num absurdo de não aparecer nada para te ajudar. Tranquilo, galera? Gostaram da aula aí? Esclareceu alguma coisa? A aula ficou bacana, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, se vocês gostaram mesmo, aí, positivo o vídeo. Compartilhem com alguém que você acha que, se ela vai gostar da aula também. Ajudem o canal a crescer. Me sigam lá no Insta, beleza? Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Tranquilo? Vamos seguir nesse curso aí, galera. Vamos para a aula 4. Essa aula 4 a gente vai falar coisas muito bacanas aí de precisão, muitos conceitos e coisas do dia a dia que a gente vê em provas de Enem e pré-vestibulares em geral, cada vez mais cobrando conceitos e coisas do dia a dia, né? Então vamos prestar atenção aí, espero que vocês gostem muito, beleza? Vamos seguir firme, forte abraço, galera, bons estudos, tchau, tchau!